Quando eu disse que o Brasil é um país cheio de maldições, eu tenho dito várias vezes que políticos nunca mudam o Brasil. E hoje eu quero falar para vocês que eu sempre tenho falado que os pastores, que eles são as maldições do Brasil. Um exemplo grande para você ter certeza disso, esse chamado de apóstolo. Esse camarada, ele diz que amaldiçoa as pessoas. Se você for olhar para Jesus Cristo fala: ouviste que foi dito aos antigos, amará o teu amigo e odiará o teu inimigo. Jesus fala: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Em primeiro lugar, esse jornalista que morreu, esse cara não era inimigo desse apóstolo Satanás, porque a vida de um pastor, a vida de um bispo, um missionário, tem que ser uma vida irrepreensível. Então esses problemas que encontra na vida desses falsos profetas, isso não deveria existir. A nossa vida tem que ser vida limpa, vida de exemplo. Então esses caras não dão exemplo coisa nenhuma. E eu falo com toda convicção, esse apóstolo, ele é apóstolo de Satanás. E tem outro que está sempre na Band no sábado, que fala que é profeta do Senhor. Esse é outro profeta do Satanás. Porque um pastor não fala o que esse cara fala, gente. E existe o tal do missionário. Esse é missionário do dinheiro. Ele está fazendo a pregação dele, que está evangelizando o mundo. Ele simplesmente está num comércio. Porque ele está pregando ali, você vê um monte de empregado dele ali pedindo dinheiro, e negócio de patrocínio. Aí vem outro tal de um bispo, um bruxo. Então, são esses caras que amaldiçoam o Brasil, gente. Eu fico pensando como é que os chamados cristãos, crentes do Brasil, deveriam ser um povo mais inteligente, um povo mais tolo. Fica seguindo uns endemoniados desses. Se você for ler lá no 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14, a Bíblia diz que esses caras são apóstolos falsos, eles mentem. E no 13 ele ainda fala assim, ao 14 ele fala assim: não é de admirar que o próprio Satanás transforme em anjo de luz. Então esses caras são demônios, são filhos do diabo. Se você for ver no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, Jesus chama esse tipo de gente filho do diabo. Vocês têm um pai que é o diabo. Então esse cara que fica falando que é profeta do Senhor, ele é profeta do diabo. Esse apóstolo aí, apóstolo do Satanás. Se você conhecer a Bíblia, você vê que esses caras já estão reprovados. Esses caras não são nada. Esses caras são uma pedra de tropeço para o Brasil. Porque o Brasil está cheio de chamado crente, mas tudo, uma grande maioria é falso, mentiroso. Então a maldição do Brasil é esses camaradas. Aí eu pergunto para você, diante das câmeras, vocês vê o que esses caras fazem? Imagina fora das câmeras o que esses caras não fazem. Então eu falo mesmo, esses caras são apóstolos e são profetas do Satanás. São pessoas que não dão testemunho em nada. O problema deles é só dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esses caras estão afundados nisso aí. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, para que esse vídeo chegue até esse apóstolo do Satanás, que ele fala que amaldiçoa. Deixa ele me amaldiçoar então. Se ele tem essa capacidade. Essa é a minha opinião sobre esses lixos. E tem um que gosta de chamar as leis do Brasil, que de fato são fracassadas, ele gosta de chamar de lixo. Mas lixo é esse profeta do Satanás. Eu falo mesmo, esse profeta do Satanás, apóstolo do Satanás. Esses caras não são nada. Esses que são os verdadeiros lixos. É que eu deixo a minha opinião.